Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, o nosso foco vai ser a gente ver como que a gente vai traçar os pontos nesse circuito aqui, para a gente definir o que está em paralelo, o que está em série, como que a gente faz cada coisa. Tá? A primeira coisa é como determinar os pontos, como que eu vou saber quantos pontos eu vou precisar usar. Quando você começa a traçar os pontos, você nunca sabe quantos pontos você vai precisar usar. Isso você vai descobrindo conforme você vai fazendo a questão em si. Não tem como eu olhar assim e dizer, por exemplo, o número de pontos é igual ao número de resistores. Não posso dizer isso, tá? O número de pontos vai ser muito relativo conforme o circuito ele estiver organizado. Então, você tem que ir fazendo e tem que ir vendo a partir disso. Como que eu vou saber? Um ponto de potencial vai ser o mesmo quando você tiver um fio contínuo e condutor entre dois pontos, sem nenhum elemento entre ele. Por exemplo, esse fio aqui, a gente sabe que o azul é isolante e o vermelho é condutor. Então, quando você vem desse ponto até aqui, veja que você tem um fio que ele é condutor, então ele vai conduzir essa corrente elétrica. E veja também que aqui não vai ter nenhum elemento entre esses dois pontos. Dessa forma, o mesmo ponto de potencial que tem aqui vai ser o mesmo ponto de potencial que tem aqui. Então, aqui eu tenho B, aqui eu tenho B e aqui eu tenho B. Mas, veja que aqui eu passei por um resistor. Então, aqui, se eu passei por um resistor, eu passei por um elemento e o meu ponto de potencial vai mudar. Então, aqui eu posso dizer, por exemplo, que é C. Aí, aqui eu passei por um outro resistor. Aí, aqui eu vou dizer que é D. Se eu passei por um elemento, meu ponto de potencial já mudou. Então, eu posso dizer que aqui é D. Mas aqui, eu tenho um fio ligando esses dois pontos, mas o fio é azul. E o fio azul, ele é isolante. E quando ele é isolante, ele não vai conduzir a corrente elétrica. Logo, também os pontos de potencial não vão ser os mesmos, tá? Porque não vai ter a corrente elétrica passando por ali. Por isso que esse fio aqui é a mesma coisa que se não existisse nada, tá? Então, o ponto aqui não vai ser igual ao ponto aqui. Se fosse, aí você teria o mesmo ponto de potencial e esses dois resistores aqui, eles estariam em paralelo, formando um resistor equivalente de 20/3. Mas como não é, então você simplesmente desconsidera e vão ser pontos diferentes de potencial. Aqui eu estava em D, passei por mais um resistor, vai ser outro ponto. Então, eu posso dizer que aqui é o ponto E. Da mesma forma, aqui eu estava passando por um resistor, mudei, então eu posso dizer que aqui é o ponto F. Aqui passei por um resistor, tive que mudar o ponto. Mas esse ponto aqui a gente já determinou como sendo E. Então, a gente tem o ponto E aqui e o ponto B aqui. Perceba, que cada um desses três resistores aqui, eles possuem apenas um ponto em comum. Esse aqui, ele vai ter o ponto D em comum com esse aqui, ponto C em comum com esse aqui, e os outros dois vão ser diferentes, então eles vão estar em série. 20 mais 20 forma 40. Esse resistor, vai ter um ponto só, que é o ponto D em comum, então também vai estar em série. Ou seja, esses três resistores aqui, eles vão estar em série entre si. 40 mais 20, 60. Então, esse lado aqui forma 60 ohms. Desse lado aqui, eu tenho B, F e E. Esses dois resistores aqui, eles vão compartilhar o ponto F em comum. Então, eles vão estar em série. Os outros dois vão ser diferentes. 10 mais 20 forma 30. Esse resistor aqui, que vai estar entre o ponto B e o ponto E, porque isso aqui tudo a gente uniu como sendo um único resistor. Então, o resistor equivalente vai ficar entre o ponto E e o ponto B. Vai ser de 60 ohms. E esse ponto aqui vai ficar entre B e E também, de 30 ohms. Quando você tem resistores entre os mesmos pontos, é porque eles estão em paralelo. Então, esse está entre B e esse está entre B e E. Logo, eu vou ter uma associação de um resistor equivalente de 60 com um resistor de 30 ohms.
essa associação, né, quando você faz os cálculos, dá um resultado de 20 ohms. Logo, quando eu resumo todos esses 5 resistores aqui, eu vou ter um único resistor de 20 ohms. Então, entre os pontos E, que eu chamei aqui, e o ponto B, eu vou ter um resistor de 20 ohms. Continuando, aqui eu passei por um resistor, então vai mudar o meu ponto, eu posso chamar esse ponto aqui de G. Aqui eu passei por um outro resistor, vai mudar o ponto, mas aqui eu já tenho sendo indicado o ponto A, então aqui é o ponto A. Entre o ponto B e o ponto E, eu tenho 20 ohms. Entre E e G, eu tenho mais 20, com um único ponto tá em série. Então, soma 20 com 20 dá 40. Esses dois aqui também têm um único ponto em comum, estão em série. Vai somar 40 com 20, vai dar 60 ohms. Então, ó, quando eu pego esse total aqui de 20, somo com esse, eu vou produzir um resistor de 40, que vai estar entre as extremidades desses resistores, ou seja, vai estar aqui entre o ponto G e o ponto B. Então, ó, eu posso reduzir tudo esse aqui, tá? Para um simples resistor de 20 ohms entre o ponto B e o ponto G. Então, vamos dizer que eu tenho aqui mais um de 20 ohms. Entre B e G, eu tenho B, o resistor de 20 ohms, né? O ponto G aqui. E eu tenho mais esse resistor, então vai estar em série e vai somar. Logo, perdão, ali eu falei o resistor de 20 ohms, mas é de 40 ohms, tá? Entre B e G, eu vou ter 40 ohms, porque vai ser 20 ohms entre o B e o E, mais 20 entre o E e o G, forma 40 ohms. Então, entre B e G aqui, isso aqui tudo vai me dar 40 ohms. Quando eu uno com esse aqui, eu vou manter as extremidades, porque na extremidade de 40 eu vou ter o ponto B, na extremidade do 20 eu vou ter o ponto A. Então, vão ser 60 ohms de resistência entre os pontos A e B. Logo, a alternativa B correta. Você vai traçando dessa forma, assim, você vai vendo, o fio é condutor, então o ponto é o mesmo. Eu passei aqui por um elemento, então o valor da minha resistência tá ali, né? Então o ponto da minha diferença de potencial vai mudar. Você vai traçando isso. Não tem como você determinar quantos pontos você vai usar, nem quais pontos, onde colocar cada um. Você só vai fazendo assim, vai analisando o circuito, vai botando e depois só analisa a associação entre os resistores.